Olá pessoal, nessa segunda parte falaremos sobre cones, paraboloides e cilindros, dando continuidade ao estudo de superfícies. Na aula anterior, nós vimos elipsoide, aqui tudo era positivo. Depois, o hiperboloide de uma folha em que um dos sinais é negativo e esse sinal diferente é a referência aqui do eixo Z, que o paraboloide acompanha o eixo Z por esse sinal ser diferente. E agora, no hiperboloide de duas folhas, nós vamos ter dois sinais negativos. Ao invés de um, temos dois sinais negativos. E, de novo, o sinal diferente, que nesse caso é o positivo, é o de referência aqui do eixo Z, em que o paraboloide acompanha aqui o eixo Z. Se mudasse, se aqui fosse positivo em Y e Z fosse negativo, o paraboloide de duas folhas estaria deitado. Bom, dando essa continuidade de mudança, nós poderemos pensar, bom, e se agora a gente tiver três valores negativos? Não faz sentido, porque se tiver três sinais negativos, eu multiplicar a equação tudo por menos 1, vai dar tudo positivo somando, dando um número menor do que 1, do que 0, dando menos 1, ou seja, não existe. Não existe essa superfície no conjunto dos números reais. Né? Então, no R3 não tem essa superfície, com tudo negativo. Então, a nossa próxima etapa vai ser alterar este valor aqui. Nós vamos zerar. Então, a nossa próxima superfície do segundo grau é o cone. E qual que é a forma canônica do cone? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre é igual a b ao quadrado, z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a zero. Então, nós mudamos aqui de 1, que antes era 1, e agora a gente pôs 0. O que acontece, colocando aqui 0, o que acontece se aqui for positivo? Se for positivo, o único ponto que satisfaz esta equação é o x, y, z igual a 0. Então, é só um ponto e não é uma superfície degenerada. Então, nós não queremos superfícies degeneradas. Então, aqui tem que ser um sinal de menos. Tá, mas o que aconteceria se a gente tivesse dois sinais negativos? Vamos supor que esses dois sinais aqui fossem negativo e esse positivo. Se a gente multiplicar por menos 1, esses dois ficam positivo e esse daqui volta a ser negativo. Como aqui é zero, vai ter um menos 1 multiplicado por zero, que continua sendo zero, não mudando aqui o lado direito da igualdade, ou seja, é o mesmo cone. E este cone é a mesma coisa que este. Ou seja, tem que ter, para ser cone, né, para ser uma superfície diferente, basta que um dos sinais ser negativo. Porque dois sinais sendo negativo não muda o formato. Então, cone, basta um dos sinais ser diferente. Aqui. Então, vamos fazer as interseções. Vamos fazer z igual a 0.
z igual a zero. Isso vai implicar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a zero. Isso é o ponto 0, 0, 0. Então, esse daqui é a origem. Resulta apenas nesse ponto. Bom, então vamos pegar z diferente de zero. Vamos pegar, por exemplo, z podendo ser mais ou menos c. Quando c for mais ou menos c, aqui vai ficar c ao quadrado sobre c ao quadrado, que dá 1. Então, menos 1 passa para o outro lado, fica um positivo. Então, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, isso é uma elipse. E se pegarmos um k qualquer, um z igual a mais ou menos k qualquer, esse desenho vai ser sempre de uma elipse. Então, nós sempre vamos ter cortes paralelos ao eixo z, sempre fornecendo elipses. E na origem é uma elipse degenerada, ou seja, um ponto. E nos demais planos? Então, quando x for zero, nós vamos ter x ao quadrado sobre a ao quadrado menos e ao quadrado sobre c ao quadrado, que eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar x, né? Então, y ao quadrado sobre b ao quadrado igual z ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, vai ficar z ao quadrado sobre c ao quadrado igual y ao quadrado sobre b ao quadrado. Vou passar o c do outro lado, multiplicando, e vou extrair a raiz quadrada. Então, z vai ficar igual a mais ou menos c dividido por b vezes y. Isso daqui é a equação do quê? Duas retas. Uma com coeficiente angular positivo, c sobre b, e outra com coeficiente angular negativo, menos c sobre b. Então, essas daqui são duas retas. E quando a gente fizer y igual a zero, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos chegar que z é igual a mais ou menos c sobre a, que multiplica x. Então, vamos ter também duas retas. Então, como que fica o gráfico do cone? Então, vou fazer os eixos. Eixo x, eixo y, eixo z. E agora nós vamos ter aqui esse ponto 0, 0 é a origem. Além desses pontos, no plano x e no plano yz, nós vamos ter duas retas, uma crescente e uma decrescente. Então, eu vou fazer duas retas, uma decrescente e a outra crescente. E interseções paralelos ao plano z igual a zero, ou seja,
paralelo ao plano XY são elipses. Então aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui, vai ser uma elipse. E se pegar a mesma distância, só que para os negativos, vai ser a mesma elipse. Então, este é o cone. Note que, novamente, o sinal diferente é onde a superfície acompanha o eixo. Por exemplo, aqui o cone está acompanhando o eixo Z. O sinal aqui diferente. Tá? E ainda poderíamos desenhar essas outras duas retas. Essas duas retas seriam no plano XZ, então seria alguma coisa assim. E aqui também teríamos assim. Este é o cone. Tá? Que geralmente no ensino médio a gente está acostumado só com o cone, essa parte de baixo aqui, só com um pedaço do cone. Aqui nós estamos com a equação do cone completo, com a parte de cima e a parte de baixo. Bom, isso agora as nossas próximas superfícies vai ser diminuindo a ordem de um desses termos aqui. Então, por exemplo, nós termos z, ao invés do z ao quadrado, o z não vai estar mais ao quadrado. Então, pelo menos um deles não sendo de segundo grau. E aí nós temos a nossa próxima superfície, que é o paraboloide elíptico. Quem que é o paraboloide elíptico? Bom, então nós vamos pegar a forma canônica dele, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z sobre c, igual a zero. Então, se a gente tiver z menor do que zero, o que acontece? É um número negativo, ao colocar aqui vai ficar positivo, ao passar para o outro lado vai ficar negativo, então vai ficar dois números positivos somados dando negativo, então não existe. Quando a gente fizer z igual a zero, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado igual a b sobre b ao quadrado igual a zero. Então isso vai dar um ponto. Vai dar o ponto 0, 0, 0. E quando z for maior do que zero, por exemplo, c vai ficar c sobre c, aqui vai ficar menos 1, passa para o outro lado positivo, 1, então vai ficar elipse.
Agora, o que acontece quando x é igual a zero? Quando x for igual a zero, nós vamos ter essa expressão. Passando isso daqui para o outro lado e passando o c multiplicando, nós vamos ficar que z igual a c sobre b ao quadrado, que multiplica y ao quadrado. Isso é a equação do quê? De parábola. E quando y for igual a zero, nós vamos estar na mesma situação. Z vai ser igual a c sobre a ao quadrado, x ao quadrado. Então, de novo, nós vamos ter parábola. Então, como que é o gráfico? Então, vou desenhar aqui os eixos. E nós não temos superfície para z menor do que zero. Porque para z menor do que zero não existe. Vai dar sempre imaginário, só satisfazendo a equação, números imaginários. Então, como a gente quer números reais, então não existe valores para x e y que satisfazem. Então, para z menor do que zero, não tem superfície. Z igual a zero, nós temos um ponto. Agora, nós vamos desenhar a parábola do plano YZ. Então, no YZ, nós temos uma parábola. Parábola com concavidade para cima, que ela deu aqui positivo. Tá considerando C positivo. Então, temos parábola. E para z maior do que zero, nós temos elipses. Então, aqui, z maior que zero, nós temos elipses. Então, aqui é uma elipse. Então, este é o paraboloide elíptico. Se a gente quiser desenhar outra parábola do plano XZ, nós também podemos. E aqui teríamos, então, algo do tipo parábola do plano XZ. Então, esse é o paraboloide elíptico. Novamente, o foco da parábola, né, do paraboloide, o foco do paraboloide, ele vai estar no eixo que tiver o sinal diferente, ou seja, ele vai estar acompanhando o eixo aqui. Z, porque o Z aqui está com sinal diferente. Nós também poderíamos mudar de sinal, né? Se tivéssemos aqui positivo, então se aqui fosse positivo, ao passar esses dois aqui para o outro lado, eles iam ficar negativo. Então, o resultado aqui seriam parábolas com concavidade para baixo. Então, esse paraboloide estaria acompanhando o eixo Z ainda, só que para baixo.
E agora a gente chega no paraboloide hiperbólico, que é quando um desses sinais aqui, quando um desses sinais positivos vão ser negativos. Então, nossa sexta superfície é um paraboloide hiperbólico. Então, vou colocar uma forma aqui, menos x quadrado sobre a ao quadrado, mais y quadrado sobre b ao quadrado, menos z sobre c igual a zero. Quando x igual a zero, nós vamos ter y ao quadrado igual b ao quadrado sobre a ao quadrado vezes x ao quadrado. Ao extrair a raiz, nós vamos ter duas retas. Quando z for maior do que zero, nós vamos ter menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z sobre c, e este valor sendo maior do que zero. Isso é uma hipérbole. É uma hipérbole que não toca o eixo x. E quando z for menor do que zero, nós vamos ter menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a menos z sobre c, né? Assumindo c positivo também aqui. Então, este é um valor menor do que zero. Se a gente multiplicar todo mundo por menos 1, nós vamos ficar aqui positivo, aqui negativo, e aqui positivo, e aqui maior do que zero. Então, multiplicando por menos 1, nós vamos ficar aqui positivo, aqui negativo e aqui positivo. Então, é uma hipérbole também, mas só que é uma hipérbole que não toca o eixo x, o eixo y. Não toca o eixo y. Então, não toca o eixo y. Então, aqui é uma hipérbole desse tipo. E aqui é uma hipérbole desse tipo, que não toca o eixo x. Quando x for igual a zero, nós vamos ter z igual a mais positivo, que esse daqui vai para o outro lado. Então, vai ficar c sobre b ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, isso é uma parábola com concavidade para cima. Então, é uma parábola com a concavidade para cima. Quando y for igual a zero, nós vamos ter z igual a menos c sobre a ao quadrado, que multiplica x ao quadrado.
que vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Então esse gráfico fica da seguinte maneira. Então eu vou primeiro desenhar a parábola com concavidade para cima. A parábola com concavidade para cima, ela está no plano YZ. Então eu vou desenhar primeiro essa parábola com concavidade para cima. Então eu vou desenhar ela aqui. Parábola com concavidade para cima. Depois, nós vamos ter no plano YZ, no XZ, parábola com concavidade para baixo, mas ainda não vou desenhar. Tá? Aqui. Então, eu vou desenhar agora aqui no Z maior que zero, a hipérbole que não intercepta o eixo x. Então, se não intercepta o eixo x, então essa hipérbole ela tá para cá, o pedaço dela está aqui, antes do eixo x, e depois está aqui, depois do eixo x. Então, eu vou desenhá-la. A hipérbole aqui. E a outra parte da hipérbole, outro ramo da hipérbole aqui. Quando y for igual a zero, no plano xz, aqui é uma parábola com concavidade para baixo. Se nós mudar o valor de y, por exemplo, fizer y igual a menos k ou mais k, sempre vai ser parábolas com concavidade para baixo. Então, aqui seria uma parábola com concavidade para baixo. Aqui também parábola com concavidade para baixo. Aqui parábola com concavidade para baixo. Parábola com concavidade para baixo. Então, qualquer corte paralelo ao plano XZ são parábolas com concavidade para baixo, ou seja, são desse tipo. Parábolas com concavidade para baixo. Tá? Então, são sempre superfícies desse tipo. Então, aqui também é parábola com concavidade para baixo. Eu vou desenhar o pedaço dela aqui, dessa parábola com concavidade para baixo, vindo aqui. Então, ela subiria aqui, mas ela foi cortada e descia aqui, e eu vou fazer a continuidade dessa parábola. Vou fazer assim. Então, aqui seria essa parábola. Agora, aqui nós estamos em Z. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, nós vamos ter a parábola aqui. Vamos ter ela subindo aqui, mas foi cortada, e ela descendo aqui, por exemplo. E vindo
vindo aqui para baixo. E aqui vindo aqui para baixo. Aqui embaixo, o que é aqui embaixo? Z menor do que zero, nós temos que a hipérbole ela muda. Antes a hipérbole que estava acompanhando o eixo y, ou seja, que não interceptava o eixo x, inverte. Quando z for menor do que zero, agora intercepta o eixo x, mas não intercepta o eixo y. Então, esta parábola aqui, esta hipérbole aqui, ela intercepta o eixo x, mas não intercepta o eixo y. Então, ela intercepta o eixo x, ela seria aqui assim. Aqui. E a outra parte dela vai estar aqui assim. Então aqui eu vou apagar esse excesso. Opa, aqui seria mais assim. Deixa eu arrumar aqui. Seria mais aqui assim. Pronto, que seria essa daqui. Tá, então, aqui nós temos o nosso paraboloide hiperbólico. E por fim, as anteriores são as nossas superfícies do segundo grau. E por fim, nós temos os cilindros. Quem são os cilindros? Os cilindros, eles são superfícies em 3 dimensões. Então, x, y, z. Então, são equações em 3 dimensões x, y, z, em que uma das variáveis não aparece na equação. Por exemplo, esta equação. Esse daqui é um cilindro circular reto em que os cortes paralelo ao plano XY é sempre essa mesma circunferência. Por exemplo, se a gente fizer z igual a zero, z igual a zero altera essa equação? Não. Continua sendo x² mais y² igual a ao quadrado. Se a gente fizer z igual a mais ou menos 1, que equação dá? A mesma. Se a gente fizer z igual a mais ou menos k, a equação resultante é a mesma. E quem é essa equação? É uma circunferência de raio 2. Então, quem seria o gráfico?
plano XY, que é no z igual a zero, é uma circunferência de raio A. Então, nós vamos ter aqui uma circunferência de raio A. E no z igual a 1, nós vamos ter essa mesma circunferência de raio A. Então, quando z for igual a 1, quando z for igual a 2, quando z for igual a k, nós vamos ainda ter uma circunferência de raio A. E se a gente for para os valores negativos? Continua sendo a mesma circunferência de raio A. Então, os cortes, quando a gente fizer os cortes paralelo ao plano, né, cuja variável falta z na equação, quando a gente fizer cortes paralelo ao plano z igual a zero ou xy, nós sempre vamos repetir essa mesma equação. Essa mesma equação aqui no z igual a zero, mesma equação aqui, mesma equação aqui embaixo. Então, essa é a característica do cilindro. E com essa repetição de curvas, né, em vários planos, nós vamos ter essas retas sempre paralela ao eixo da variável que estiver faltando. Então, isso é uma característica dos cilindros. Nós vamos ter sempre retas paralelas ao eixo da variável que está faltando. Nesse caso aqui está faltando z, então retas paralelas ao eixo z. Então, esse daqui é um cilindro circular reto. E esse em 3D também é um cilindro, porque está faltando a variável y. Então, nós teremos retas agora paralela ao eixo y. E aqui era para ser y. Vamos trocar aqui para ficar mais fácil de desenhar. Então, falta a variável x. Então, nós vamos ter retas paralelas ao eixo x. E no plano YZ, nós vamos ter essa exponencial decrescente. E para qualquer valor de x, nós vamos ter sempre a mesma exponencial decrescente. Então, como que ficaria o gráfico? Então, eu vou desenhar primeiro o do
plano YZ, que é uma exponencial decrescente. Então, por exemplo, uma exponencial decrescente. E essa exponencial decrescente se repete em qualquer valor de x. Ou seja, nós vamos ter retas, né? Nós vamos ter retas paralelas ao plano, ao eixo x. Então eu vou desenhar essas retas. Vou desenhar uma reta paralela aqui ao eixo x. Vou desenhar outra aqui paralela ao eixo x. E agora vou repetir essa exponencial aqui, porque as curvas sempre se repetem. No cilindro. Então essa a curva, a exponencial nós vamos ter aqui. E aí temos isso daqui sendo um cilindro, nós temos aqui sempre retas paralelas ao eixo x. E esse daqui é um cilindro, porque está faltando a variável x. Tá? Então, cilindro sempre faltar uma das variáveis. Então, é uma superfície construída de todas as retas geratrizes que são paralelas a uma reta, que nesse caso a geratriz sendo o eixo x, e que essas retas acompanham uma curva. Que curva? Nesse caso, a z igual a e menos y. E assim a gente encerra as nossas superfícies do segundo grau e exemplos de cilindros. Até mais!